Hebreus 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Agora, de novo, capítulo 12, verso 1. É o texto base, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, relembrando um pouco, né? Para onde que a carreira que nos está proposta tem nos levado? Para onde ela tem nos conduzido? Para onde ela nos levará sempre? Qual que é a direção dela? Qual que é o foco? É? O que mais? Nesse verso 1 do capítulo 6 que a gente leu, tem uma direção aí. Um rumo da carreira que nos está proposta. O que ele fala? A resposta. Para onde a carreira que nos está proposta tem nos levado? Para a perfeição em Cristo. Né? Capítulo 6, verso 1 diz: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Né? Então, isso a gente está só relembrando. Né? Para onde a carreira que nos está proposta tem nos conduzido, tem nos levando. O rumo, né, que ela está nos levando. Para onde? Para esta perfeição. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Para onde nós estamos sendo levados? Para o que é perfeito. Por que deixemo-nos levar, irmãos? O texto fala aí, deixemo-nos levar para o que é perfeito. A gente não deixar de levar. E não somos nós que vamos, né? Nós mesmos. É o Senhor que nós temos que deixar que Ele nos conduza. Uhum. Isso aí. Porque a carreira que nos está proposta são os filhos, lembra? A gente já viu isso. Sendo conduzidos para a glória, para a perfeição. Isso está lá em Hebreus capítulo 2, verso 10, a gente já viu também. Na carreira que nos está proposta, né, o que acontece? Estamos sendo conduzidos, estamos sendo levados, e aí devemos deixar-nos levar para o que é perfeito, para a glória, para a perfeição em Cristo Jesus. O que é perfeito? Esse termo perfeito aqui no original grego pode ser traduzido de 3 maneiras: maturidade, perfeição ou desenvolvimento pleno. Ou seja, na carreira que nos está proposta, somos conduzidos à maturidade, à perfeição em Cristo, ao desenvolvimento pleno em Deus. Também conhecido, como a gente já viu, também como o descanso de Deus. Estão lembrados? A gente já viu um pouco sobre isso também. Hebreus, irmãos, nos dá importantes lições sobre esse deixar-se levar ao que é perfeito. Hebreus, ele trata exatamente, né, questões fundamentais, essenciais, eu diria, na carreira que nos está proposta, para esse deixar-se levar para o que é perfeito. Somos conduzidos, estamos sendo levados, devemos deixar-nos levar. Como deixamos-nos levar? Essa é a pergunta. De que maneira nós nos deixamos levar para o que é perfeito? Hoje nós vamos ver 3 lições essenciais, 3 questões fundamentais sobre esse deixar-se levar ao que é perfeito. Vamos lá ao capítulo 5, que é a primeira lição, verso 11 ao verso 14. Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática
tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A dica de Hebreus é: deixemo-nos levar para o que é perfeito, certo? Essa é a dica, né? É a orientação da carta de Hebreus para nós na carreira que nos está proposta. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Eu pergunto, como nos deixamos levar para o que é perfeito? Em primeiro lugar, deixamos-nos levar ao que é perfeito pela prática, pelo exercício. Assim como em qualquer esporte, irmãos, a prática nos leva à perfeição. Você já ouviu falar desse ditado? A prática nos leva à perfeição. Em toda e qualquer carreira, a prática nos leva à perfeição. Assim também na carreira que nos está proposta. Veja como Hebreus trata essa questão. Vamos relembrar aqui rapidamente. Qual que é a situação daqueles irmãos, dos hebreus, para quem originalmente essa carta foi enviada? Vocês lembram? Esse texto que a gente leu aí dá algumas informações. Como que eles estavam espiritualmente? Como eles estavam vivendo espiritualmente? Olha só o que diz aí. Aqueles irmãos, eu diria, viviam numa lentidão, num subdesenvolvimento espiritual. Olha só, capítulo 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas de dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Como que estavam vivendo aqueles irmãos os hebreus? Qual era a situação espiritual deles? Note só, no verso 11, o autor de Hebreus é forçado a fazer uma pausa no assunto que ele estava tratando para chamar a atenção sobre uma questão fundamental aqui para a gente. Ele estava falando, como vimos no sábado passado, sobre a grande, maravilhoso privilégio de termos o grande sumo sacerdote que é Cristo Jesus. E ele estava falando sobre isso, tratando sobre o trono da graça e tal. De repente ele para esse assunto e ele chama a atenção de uma questão fundamental. Olha só, ele diz assim: a esse respeito, ou seja, sobre o que ele estava falando, temos muitas coisas de dizer e difíceis de explicar. Aí ele fala assim: porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Ele está aqui falando sobre o trono da graça, sobre o nosso grande sumo sacerdote, sobre guardarmos a confiança. De repente ele para de falar isso e diz assim: a respeito disso que eu estou falando, temos muitas coisas para dizer, mas difíceis de explicar. Por quê? Aí ele dá um porquê. Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. O que estava acontecendo com aqueles irmãos, os hebreus? Olha só, Deus estava tratando com eles questões fundamentais sobre a carreira que nos está proposta, assim como Deus está fazendo com a gente, certo? Deus tem tratando hoje conosco questões fundamentais sobre a carreira que nos está proposta. Só que olha só, muito daquilo que Deus estava tratando com eles, o autor de Hebreus diz que estava se tornando difícil de explicar. Por quê? Ele dá uma razão. Tem uma razão, porque aquilo tudo que ele está falando, aquilo tudo que ele está tratando, que Deus está tratando com eles, se torna difícil de explicar. Porquanto, diz o texto, aqueles irmãos haviam se tornado, diz a palavra aí, tardios em ouvir. Isto é, aqueles irmãos, estavam atrasados, estavam lentos, demorando a ouvir. A ouvir a quem? Ao Senhor, com certeza. Lembra da voz? Lembra do capítulo 1 que Deus nos fala por meio do Filho? Essa voz, esse ouvir está em todo Hebreus. Por toda a carta a gente ouve essa expressão, o ouvir, a voz, né? Ou seja,
É Deus tratando com a igreja, é Deus tratando com esses irmãos, é Deus tratando conosco. De repente, o autor é inspirado ao Espírito Santo a parar um pouco o assunto, o que ele está falando, para chamar a atenção por um fato real entre eles. E que fato é esse? Os irmãos tinham se tornado tardios em ouvir. Em ouvir a quem? Os irmãos, ao Senhor. Porque diz aí a palavra que aqueles irmãos, pelo tempo decorrido, já deveriam ser mestres. O tempo que eles tinham com o Senhor, o tempo que eles ouviam ao Senhor, o tempo que Deus estava tratando com eles, o tempo que eles estavam na carreira proposta. Por esse tempo, esses irmãos já deveriam ser mestres. Mas o que acontece? Eles não se tornaram mestres. Muito pelo contrário, diz o texto aí no verso 12, que tinham novamente necessidade de alguém para ensiná-los de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha só. Pelo tempo decorrido que eles estavam na carreira que nos é proposta, o tempo que eles estavam já correndo essa carreira, eles já deveriam ser mestres. Mas eles precisavam de novo, de alguém, novamente, para ensinar novamente, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Aqueles irmãos, estavam com sua vida espiritual subdesenvolvida. Havia um subdesenvolvimento da vida espiritual desses irmãos. Eles deviam ser mestres. Mas já, nesse tempo, eles deviam ser mestres, mas eles ainda eram, necessitados, diz a palavra. Tinham necessidade, novamente, de alguém, veja só, alguém que ensinasse de novo para eles os oráculos, os princípios elementares dos oráculos de Deus. No tempo que podiam já estar comendo alimento sólido, diz a palavra, ainda precisavam de leite. Assim, diz a palavra, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Por que esses irmãos estavam subdesenvolvidos espiritualmente, vamos dizer assim, subnutridos espiritualmente? Por que, irmãos? Por que eles ainda precisavam de leite e não conseguiam ainda comer o alimento sólido? Porque eles eram tardios em ouvir. Mas olha só o que a palavra de Deus diz. Resposta. Porque eram inexperientes na palavra da justiça. Verso 13 diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aqueles irmãos deviam ser mestres, muito experientes na palavra. Mestres são os que são experientes, certo? Mas diz aí que eles não eram experientes na palavra. Eram inexperientes na palavra. Não tinham experiência na palavra. Ainda eram crianças na palavra. Aqui, irmãos, aqui dá o retrato desse subdesenvolvimento espiritual. Eles ainda eram crianças. Eles deviam ser mestres, mas ainda eram crianças. Crianças espiritualmente, crianças na prática da palavra, na experiência da palavra. Eram inexperientes na palavra. Eles tinham um tempo, já tinham um tempo na carreira proposta. Olha que interessante isso, hein? Presta atenção. O tempo que eles estavam na carreira proposta já era tempo razoável, grande. Eles já deviam ser mestre pelo tempo decorrido. Mas o tempo não os levou a uma experiência. Não é porque estavam muito tempo na carreira proposta que já eram mestres. Muito pelo contrário, diz o texto que eles eram crianças. Precisavam ainda de leite, assim como a Rebequinha, que está ali dormindo. Estão entendendo? Agora olha só, ele diz assim, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Isso aqui é um retrato, dessa questão da imaturidade espiritual. Aquele que se alimenta de leite é inexperiente.
espiritualmente falando, dentro de um quadro espiritual, vamos tentar entender assim, dentro de uma projeção espiritual onde tem a imaturidade e a maturidade, aquele que se alimenta de leite é inexperiente, é criança. E é assim que eles estavam. Esse era o quadro deles, essa era a situação espiritual deles. Esses irmãos estavam subdesenvolvidos espiritualmente. Já deviam ser mestres, mas ainda eram crianças. Então, voltando, irmãos, como nós devemos nos deixar levar para o que é perfeito? Verso 14 nos dá essa direção. Diz o texto: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui, irmãos, um importante detalhe sobre a carreira que nos está proposta. Quando a gente fala sobre carreira e a carreira que nos está proposta, um bom andamento dentro da carreira, irmãos, é resultado da prática. Ninguém vai colher um resultado espiritual bom, a maturidade, sem a prática. Ah, eu tenho 20 anos de vida cristã, mas eu não tenho prática, você não vai colher bons resultados dentro da carreira que está proposta. Não adianta ficar 50 anos dentro da carreira proposta, mas se não tiver a prática, vai continuar sendo inexperiente na prática e assim sendo, continuará sendo criança e necessitado, diz a palavra, de leite, de que alguém vos ensine ainda os princípios elementares dos oráculos de Deus. Como nos deixamos nos levar para o que é perfeito, irmãos? Pela prática. Praticando. Eu deixo Ele me conduzir quando eu pratico o que Ele me direciona, o que Ele fala, a sua palavra, a sua justiça. Eu estou me deixando levar. Eu estou deixando Ele me conduzir para o que é perfeito, para a glória. Deixamos-nos levar ao que é perfeito quando vem a prática, quando exercitamos, diz a palavra, as faculdades. Olha isso que interessante. Eis aqui os músculos que devem ser exercitados nesta prática, nesta carreira, irmãos. As faculdades. Se a gente for fazer natação, a gente vai exercitar os braços, né, os membros superiores, o tronco, muito da perna. Tal. Se eu for correr, principalmente as pernas, o pulmão, tal. Se eu for para a carreira que nos está proposta, as faculdades. Vocês que estão aí na faculdade, o que são as faculdades? Vocês que estão aí, doutorado, mestrado, digam-me, o que são as faculdades? É? Entendimento de uma determinada área. Você se especializar, exercitar um entendimento, uma faculdade, uma área. E que área que nós estamos falando aqui? Se Deus nos dá um entendimento, se Deus nos ilumina, nos dá uma direção dentro da sua palavra, cabe a nós prática. Cabe a nós o que? Nos deixar levar praticando, exercitando as faculdades pela prática. Eis aqui os músculos, né? As faculdades. Só podemos falar das coisas difíceis quando há a prática. Por isso que ele faz a pausa. Por que ele para de falar sobre o grande sumo sacerdote? Porque ele começa a ver que está difícil de falar. Do nível que eles estavam, eles não Aí ele tem que chamar a atenção disso para falar, olha, vocês têm que praticar. Porque se não houver essa prática e não exercitar as faculdades, vocês vão continuar sempre precisando somente de leite.
Entendeu? E vão continuar sempre sendo inexperientes. E não estão se deixando levar para o que é perfeito. Agora aqui, olha só, outro detalhe importante. Quem são os perfeitos? Repara só. De certa forma, o texto aqui no verso 14 nos fala quem são os perfeitos. Quem são os perfeitos? Os adultos. Os que praticam a palavra. Os que têm, olha só, têm as faculdades, suas faculdades, exercitadas para o quê? Poder discernir o bem e o mal. Irmãos, o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É interessante, né? Porque essa questão aparece em várias cartas no Novo Testamento. Um exemplo clássico está lá na carta de Coríntios, quando Paulo fala: eu não tenho como vos falar como espirituais, porque vocês são crianças, carnais. E o alimento sólido é para adulto, é para quem tem as faculdades exercitadas espiritualmente. É quem pratica, né? É para quem pratica a palavra. Sobre a prática da palavra também Tiago, né, falou e deixou claramente como é importante para nós essa questão. Abre lá comigo em Tiago, deixa aí em Hebreus, né? Mas abre lá comigo rapidamente em Tiago. Capítulo 1, verso 22 ao 25. Tiago, capítulo 1, verso 22 ao verso 25. Esse é um texto clássico, né? Da importância da prática da palavra. Como é importante praticarmos a palavra e como é perigoso não praticarmos a palavra. Acharam? Tiago, capítulo 1, verso 22 ao verso 25. Olha só que interessante. E olha como ele começa. Ele fala assim: tornai-vos. Por que tornai-vos? Porque não eram. Que precisa se tornar, precisa virar um praticante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Qual que é o perigo de só ouvir e não praticar? De se enganar a si mesmo, de enganar a si mesmo. Eu sou mestre, né? Aquela coisa. Eu tenho 30 anos, 40 anos, já sou mestre. Eu posso estar me enganando. Aí ele continua, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Aqui ele fala de uma palavra que aparece muito em Hebreus, né? Qual? Negligência. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele diz aí, irmãos, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E não somente ouvinte. Aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Devemos ser operosos, praticantes da palavra, não ouvintes negligentes. Não somente ouvintes, mas ouvintes praticantes. Irmãos, se eu posso dar uma dica para todos aqui sobre a carreira que nos está proposta seja praticante da palavra. Porque senão perfeição fica longe. Descanso de Deus fica longe. As faculdades exercitadas ficam longe. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ouvintes negligentes. Porque quem fica só ouvindo, torna-se um ouvinte
negligente. Então, primeira dica: deixamos-nos levar para o que é perfeito, tornando-se o que, irmãos? Praticantes. Na carreira que nos está proposta, a prática nos leva à perfeição. Essa é só a primeira dica. Vamos ver a segunda. Volta lá para Hebreus, capítulo 6, verso 4 ao verso 8. Eu vou pedir para alguém ler para mim. Hebreus 6, verso 4 ao verso 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Novamente, como nos deixamos nos levar para o que é perfeito? Em segundo lugar, deixamos-nos levar ao que é perfeito, irmão, tendo cuidado para não cair. Aqui um ponto que a gente já falou, né? A gente já conversou, a gente já estudou sobre isso aqui mesmo em Hebreus. Mas precisamos aqui rapidamente frisar alguns pontos fundamentais nessa questão. Vocês sabem, Hebreus é o quê? É uma grande carta, uma mensagem do quê? De exortação, né? É um grande alerta para aqueles irmãos que viviam espiritualmente falando, né, de maneira perigosa. Eles estão sendo alertados, eles estão sendo exortados. É uma grande carta de exortação àqueles que na carreira, irmãos, olha só, aqueles que na carreira que nos está proposta estavam se afastando do Deus vivo. A gente já viu isso. Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados... Note bem o que ele fala sobre muitos que estão na carreira proposta. Aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Verso 6. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, à vergonha. Bem, repara só, note aqui que a carta fala sobre aqueles que uma vez foram iluminados. Olha só, aqueles que provaram do dom celestial, aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, eram participantes da vocação celestial, estavam na carreira que nos está proposta, irmãos. Aqueles que, verso 5, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Olha só. Está falando de gente que foi iluminada, gente que provou do dom celestial, da graça. Tem gente que provou aqui do Espírito Santo, eram participantes do Espírito Santo, né? Da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Aí olha só, no verso 6 ele diz assim: e caíram. E caíram. Sobre esses a palavra diz assim, irmãos, presta atenção, gente. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Prestou atenção? Aqueles que caíram não impossível serem renovados para arrependimento. É impossível, diz a palavra, outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Hebreus fala sobre um cair que devemos muito temer, que devemos estar muito atentos,
Como nós deixamos nos levar para o que é perfeito? Tendo cuidado, muito cuidado, eu diria, que há uma situação real espiritual, há uma verdade espiritual, há um cair perigosíssimo. Porque ele fala inclusive sobre crucificar a Jesus novamente, o Filho de Deus. Principalmente porque ele está falando aqui de pessoas que, as características que ele dá, pessoas que estavam assim, num nível... Isso, né, é um cair, exatamente. E o que é esse cair? Posso assegurar para vocês que não é um simples deslize, nem uma simples demonstração da fraqueza humana. Porque se fosse isso, ele não teria aí um trono de graça para que, né, tendo, pois, a Jesus os grandes sumo sacerdote, né, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, porque não temos um sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas, ele diz. Ou seja, se fosse simplesmente uma demonstração da nossa fraqueza, aí seria muito complicado. Ele não está falando sobre isso. O que é esse cair, irmãos? É um cair que se equivale a um estado onde não há mais condição de arrependimento, ele diz. É um nível espiritual que ele fala assim, esses que caíram assim, é impossível serem renovados para arrependimento. Já não tem mais arrependimento. Já não tem mais como voltar para trás espiritualmente. Ou seja, na verdade, voltar-se para frente. Esse cair, né, é um cair que se equivale novamente, diz o texto, a crucificar a Cristo. Ou seja, rejeitá-lo plenamente. O que é a crucificação, irmãos? Para muitos, é uma rejeição plena de Cristo. Né? Por que crucificaram a Cristo? João fala que ele veio para os teus, mas os teus não o receberam. Ou seja, esse não o receberam foi uma rejeição. Certo? Quando ele fala aqui crucificar a Cristo novamente, ele está falando assim, rejeitá-lo plenamente novamente. Esse é o cair que ele está falando aqui. É um estado de rejeição, é um estado onde não há mais condição de arrependimento. Que retrocesso, né? Porque ele está falando aqui de gente que provou do dom celestial, irmãos. Ele está falando de gente que foi iluminado, que tornaram-se participantes do Espírito Santo, né? Que provaram da palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Esses caíram. Olha... Esses crucificaram para si mesmos, né? Ele está falando que há essa condição. E eu sou completamente contra aquela ideia de que uma vez salvo, sempre salvo. Senão esse texto aqui não encaixa de maneira nenhuma nesse conceito. Crucificou a Cristo para si mesmo, né? Não pode mais ser renovado para arrependimento. Olha que estado. Agora, olha só. O que é esse cair aqui, irmãos? Ele está falando de um cair que é um cair que está relatado aqui na carta de Hebreus, né? Hebreus capítulo 4, verso 11, diz assim: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus trata de um exemplo de desobediência, de um cair que é fatal na carreira que nos está proposta. Há um exemplo de desobediência tratado aqui na carta de Hebreus, há um cair aqui que nós devemos temer. Há um exemplo de cair de desobediência que é perigosíssimo para nós na carreira que nos está proposta. Já vimos esse exemplo, lembram só? A gente já falou sobre ele. Né? Está lá no capítulo 3, verso 7 ao verso 19. Em suma, para a gente não ter que ler aquilo, em suma, em resumo, o que é esse cair, irmãos? Foram endurecidos pelo engano do pecado, se tornaram incrédulos, se rebelaram, se tornaram desobedientes. Esse cair, irmãos, certamente não nos leva à perfeição. Esse cair, com certeza, na verdade, é o contrário. Por isso que ele fala, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Por quê, irmãos?
Porque eles estavam caindo, estavam se tornando incrédulos, estavam se tornando rebeldes, duros, né, desobedientes. E ele fala, esse cair, cuidado. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Portanto, irmãos, deixamos-nos levar ao que é perfeito quando tememos não cair segundo o mesmo exemplo de desobediência relatado aqui em Hebreus. Onde há endurecimento do coração, onde há incredulidade no coração, onde há rebeldia no coração e desobediência plena no coração. Esses estão crucificando para si mesmo a Cristo. E é impossível serem renovados para o arrependimento. Deixamos-nos levar quando não endurecemos o coração, quando ele fala conosco, lembra? Hoje se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Deixamos-nos levar quando não nos tornamos rebeldes, incrédulos, temamos que jamais haja em vós coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. É porque a partir do momento que a gente endurece o coração, que a gente se torna rebelde, a gente está... É a nossa carne ali, né? Que tá... E você está se afastando. Está se afastando. Completamente da carreira que nos está proposta. Esse exemplo aqui é fundamental. A gente tem que falar isso, né? Não é nem um pouco gostoso nem de falar, nem de ouvir, mas é fundamental, né? É difícil de falar, é difícil de explicar. Por quê? Ninguém gosta. Mas eles chegaram ao ponto de deixar a sã doutrina, né? Eles estavam entrando num estado espiritual de rebeldia pleno. Aí no versículo 1 e 2 do 6, né? Deixa bem claro isso, né? Eles estavam lançando até um novo fundamento da fé, eles deixando a fé do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismo, etc. Ou seja, deixando a sã doutrina. Mas aqui ele está falando dos princípios elementares. Ele fala assim, deixamos de parte, ou seja, não vamos falar agora dos princípios elementares. Ele está tratando outras coisas. Repara que ele não entra nos princípios elementares. Eles tinham se tornado necessitados dos princípios elementares, então ele fala assim, vamos deixar isso de parte. Que ele fala aí no verso 2, no verso 3, isso faremos se Deus permitir. Ele não chega a entrar nesse assunto. O aspecto também do lançando, que ele fala, lançando de novo base do arrependimento de obras mortas, pode ser como ele está falando, né, ele vinha falando o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico e tal, que eram obras mortas, né, que chama de obras, que é aquelas obras de sacrifícios para purificar pecados, né, segundo a lei. Aí ele vem falar de Cristo superior, de uma superior, né, do superior sacerdote e tal, não lançando, acho que eles estavam voltando também a... Não, mas aqui no verso 1 e no verso 2, irmãos, presta atenção, ele fala assim, pondo de parte, ou seja, pondo ao lado, o quê? Os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aqui ele está falando dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Dentro da doutrina de Cristo, irmãos, há a base do arrependimento de obras mortas. O que são as obras mortas, irmãos? As obras da carne, o pecado, obras mortas. O salário do pecado é a morte. Né? Ele fala da fé de Deus, ele fala dos batismos. Por que batismos? Há o batismo nas águas, há o batismo no Espírito Santo, da imposição de mãos, aí que ele fala com certeza de uma situação de autoridade. Né? A gente vê muito isso nas cartas do Novo Testamento, que Deus foi Deus que elegeu para a igreja os profetas, os apóstolos. Tem questão de autoridade na igreja. Eles chamavam aqui isso de imposição de mãos. Havia dentro da igreja essa questão das autoridades, e ainda há, até hoje. Né? Do que mais? Ele fala da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Tudo isso aqui, irmãos, são princípios elementares da doutrina de Cristo. Juízo, olha só, ressurreição, arrependimento, fé em Deus,
né? Tudo isso é princípio elementar, mas ele falou assim, isso faremos se Deus permitir, ele não entra. Ele só cita. Entendeu? Por que ele chegou a citar isso aqui? Porque ele faz aquela pausa, porque vocês têm se tornado necessitados dos princípios elementares, mas eu não vou entrar neles, ele falou. Entendeu? Ele chama a atenção, ele faz uma pausa no que ele está falando. Ele estava falando do trono da graça. Ele está falando do grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Só que ele tem que parar de falar o que estava falando, para falar assim, vocês têm se tornado tardios em ouvir. Então está difícil de explicar. Por quê? Porque vocês não estão praticando. Por quê? Porque vocês não estão prestando atenção nesse cair. Que é uma questão real. E que a gente tem que tomar cuidado. Então ele fala sobre isso. Ele para fazer um alerta, para fazer uma pausa, uma exortação aqui. Para depois ele retornar e falar das coisas difíceis. Depois ele continua falando das coisas difíceis. Mas primeiro ele chama essa atenção. Ele vai continuar depois falando do grande sumo sacerdote. Mas se você ler Hebreus, você vai ver que ele começa a falar do grande sumo sacerdote. Ele para de falar para falar sobre isso, para depois voltar a falar. Ele para, exorta e volta para falar de conclusão. Exatamente. Entendeu? Bom, então deixamos-nos levar, irmãos, quando a gente teme este cair, né? Teme este crucificar novamente a Cristo para si mesmo. Bom, em terceiro lugar, vamos lá para Hebreus, verso 9 ao verso 10. Capítulo 6, verso 9 ao verso 10. Desculpa, verso 12. Verso 9 ao verso 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Olha que interessante. Terceiro lugar, como nos deixamos nos levar para o que é perfeito? Deixamos-nos levar ao que é perfeito, irmãos, mostrando, diz a palavra, mostrando. Não é escondido, não é oculto, tem que mostrar. Mostrando até o fim diligência. Veja que interessante. O autor de Hebreus aqui, ele fala também assim sobre aqueles irmãos hebreus. Olha só. Verso 9, ele diz assim, quanto a vós outros, ele está falando deles, olha lá. Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Vamos entender o que ele está fazendo aqui. O que ele está dizendo aqui é muito interessante, é muito importante também. Embora, presta atenção, embora ele estivesse falando daquela maneira com eles, de que maneira? Sobre criança, sobre cair, né? Embora ele estivesse exortando eles sobre a questão da imaturidade, da subdesenvolvimento espiritual, embora ele estivesse falando da questão do perigo que é cair, né, naquele segundo exemplo que ele está falando aqui, embora ele falasse daquela maneira com eles, eles estivessem falando daquela maneira com eles, ele diz assim, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. O que significa isso? Ou seja, ainda que ele falasse daquela maneira com eles, sobre a questão da imaturidade, sobre a questão do perigo da queda real,
Ainda que ele falasse daquela maneira com eles, o autor de Hebreus estava convencido, convicto, que sobre aqueles irmãos, mesmo eles num período espiritual complicado, olha que interessante, mesmo eles espiritualmente falando de uma maneira complicada, ainda assim estavam sendo instruídos e ligados ao que ele chama de coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Coisas melhores. Coisas pertencentes à salvação. Ele está convicto de que, embora esses irmãos estão sendo exortados, estão sendo corrigidos, disciplinados pelo Senhor, como está lá no capítulo 12, sobre a disciplina, porque o pai disciplina todo aquele que toma como filho, embora eles estão sendo disciplinados, embora eles estão sendo corrigidos, embora eles estejam realmente numa situação espiritual complicada, porque deviam ser mestres, mas ainda tinham se tornado tardios em ouvir e tal. Embora estivessem assim, ainda assim ele estava convicto, estou persuadido quanto a vós outros das coisas que são melhores, das coisas pertencentes à salvação. Quando ele olhava para esses irmãos, ainda assim, ele tinha convicção, ele tinha persuasão, ele estava convicto de que quanto a eles estavam sendo ligados e conectados às coisas que ele chama de coisas melhores. Coisas pertencentes à salvação. Por que ele tem essa convicção? Ele diz aí no verso 10, olha só. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Embora aqueles irmãos estivessem passando um momento espiritual complexo, olha só, ainda assim, diz a palavra, eles evidenciavam. Havia uma evidência na vida deles sobre o amor para com o nome de Deus. Reparou aí na palavra? Embora eles estivessem espiritualmente falando de uma maneira complicada, ainda assim havia evidências na vida deles para com o amor do nome de Deus. Por quê? Diz o texto que Deus não seria injusto de ficar esquecido do trabalho e do amor que eles evidenciavam para com o nome de Deus, pois serviam e ainda serviam aos santos. Ou seja, o que são essas coisas melhores e pertencentes à salvação? Essa evidência do amor de Deus na vida deles, esse trabalho, este serviço aos santos. Os irmãos evidenciavam amor ao nome de Deus, servindo, trabalhando aos santos. E ele fala, por isso eu estou persuadido que vocês, persuadido das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, porque vocês têm evidência. Vocês mostram ainda amor para com o nome de Deus, porque vocês têm trabalhado e servido aos santos. E aqui uma questão muito importante, só que a gente vai falar só lá na frente. Como é importante dentro da carreira cristã essa ligação com o próximo, com os santos, com a igreja, com o serviço. Qual que é a evidência que nós damos do amor, com o amor de Deus? Tem muita gente falando, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas qual que é a evidência? É a prática da vida cristã, é na prática. Isso é conhecido assim. Esses aqui tinham a evidência de amar ao nome do Senhor, servindo aos santos. Essa era a evidência. Eles serviam por amor a Deus, aos santos. Eles trabalhavam, diz o texto aí, há uma palavra trabalho aí, né? No verso 10 fala sobre trabalho, porque Deus não é injusto de ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciasse para com o seu nome, pois, por que eles estavam evidenciando amor? Porque eles serviam santos. Eu estou falando isso porque há muita gente que entende assim, eu amo a Deus, eu não preciso mostrar para ninguém que eu amo a Deus.
Deus sabe. Deus sabe. Então eu amo a Deus lá no meu quarto, lá quando eu estou sozinho, quando ninguém está vendo, não interessa. Claro que, bom, isso quem vai sondar o coração é o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que há uma evidência do amor. E essa evidência é um trabalho, ela se demonstra de maneira trabalhosa, de serviço, e serviço aos santos. Como que a gente nota quem ama e quem não ama? Aquele que se dedica. No serviço aos santos. Ah, eu amo a Deus e não faz nada. Irmãos, sejam ouvintes e praticantes e não enganando a vós mesmos. João diz lá nas cartas dele, quando ele fala o contrário disso, né? Que ele vai falar, aquele que não ama o seu irmão, o Senhor não está nele. É. Aquele que diz que ama e não ama o seu irmão, o amor de Deus não está nele. Muito bem, bem lembrado. Bom, irmãos, por que ele tem essa convicção? Porque havia uma evidência naqueles irmãos de coisas melhores. Olha que legal. De coisas pertencentes à salvação. Esses irmãos demonstravam amor para com o nome de Deus, trabalhando e servindo aos santos. É um fato. Embora eles estão ainda inexperientes, ainda, precisando de leite, mas eles mostram. Tinha uma deficiência grave. Tinha uma deficiência espiritual, exatamente. E Deus estava tratando isso com eles. Mas eles tinham evidências. E ele estava convicto. Estou persuadido das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Agora veja só. A pergunta é, como nos deixamos nos levar para o que é perfeito? Como, irmãos? Resposta, verso 11 e verso 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós, olha aí, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ele diz aí, irmãos, continue. Cada um, isso é para quem, irmãos? Para cada um de vós, mostrando até ao fim. Irmãos, na carreira que nos está proposta, devemos continuar mostrando até o fim a mesma diligência. O que é diligência? Direção. Cuidado, zelo, aplicação. Porque ele está falando de trabalho, está falando do serviço aos santos. Ele fala, então cada um agora continue mostrando. Como nós nos deixamos nos levar à perfeição? Continue mostrando. Por isso que ele fala no capítulo 12, entre outras coisas, que ele fala assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Continue mostrando. Hebreus tem uma tônica, irmãos, perseverança. Ele fala, tendes tornados participantes de Cristo se de fato guardardes até o fim. Olha só, é até o fim, é perseverança. Diligência, cuidado, zelo, aplicação para a plena certeza da esperança. Está vendo? Você continua mostrando diligência para a plena, ou seja, para o que é perfeito, perfeito para a plena certeza de esperança. Viu? Diligência, outra importante ação, irmãos, na carreira que nos está proposta. Diligência. A gente mostra diligência, zelo, cuidado, aplicação com tantas coisas na vida, mas com as coisas de Deus tá difícil, hein? Tá relaxo. Tá relaxo pra caramba. Tá relaxo total. Tá difícil. Somos diligentes em muitas coisas na vida,
quando fala de sucesso, quando fala de ganhar dinheiro, quando fala de fazer coisas, realizar os nossos sonhos, nós somos completamente diligentes. Mas quando a gente fala em demonstrar isso em amor a Deus, aí faz de qualquer jeito. Não deve ser assim. Que isso não é evidência de que amamos a Deus. Se amamos a Deus, devemos mostrar que amamos a Deus, irmãos. A gente tem que amar não somente em palavras, mas em prática, em fatos, sendo operoso e mostrando até o fim. Que chamada linda, né? Que ele dá para a igreja. Vocês querem ser cristãos, só vocês vão ter que mostrar. É isso que ele está falando. Ah, com certeza. Com certeza. Ser diligentes, zelosos, cuidadosos, aplicados para a plena certeza de fé, para o que é perfeito. Agora olha só. Verso 12 ele coloca assim, para que não vos torneis indolentes. Sabe o que é indolentes? É o contrário de diligente. É apático. É negligente. Preguiçoso. E preguiçoso. E sem vergonha. E cara de pau. É verdade. Para que não se torne cara de pau. Tá cheio de cara de pau. Sem vergonha, malandro, sujeito, bagunça, corrupto. Corrupto na expressão exata, não é só de corrupção lá de política, não. Corrupto é aquele negro que fala que faz e não faz. É um corrupto. Se corroeu por dentro. É um mentiroso. Está enganado. Para não vos tornar indolentes, irmãos, apáticos, negligentes, cara de pau, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Dureza não, é maravilhoso. Porque ele ainda botou um monte de gente pra gente imitar. Ainda porque igual eu tava prestando atenção aqui, primeiro ele tá falando desses que é impossível, né, que se arrependa. Uhum. Esse é o exemplo. Aí depois ele fala, quanto a vós outros, todavia, ou seja, ele é um paralelo. Ele exorta, ele está fazendo uma exortação. Quando ele fala, isso é impossível, ele está colocando um fato. É um fato espiritual, é impossível que aqueles que caíram, o que é esse cair? É aquele lá, o exemplo de desobediência. É impossível que eles sejam renovados. Isso é um fato. Por que ele está falando isso? Está exortando eles. Porque do jeito que eles estavam caminhando, havia esse risco. Eles eram para ser mestres, estava criançada ainda. Certo? E eles precisavam continuar mostrando diligência. Por quê? Para não se tornar, já tinham se tornado o quê? Tardios em ouvir, já tinham se tornado o quê? Crianças, já tinham se tornado crianças, necessitados de leite, e eles podiam se tornar também indolentes, ou seja, apáticos, negligentes e cara de pau. É como se ele falasse, olha, vocês, por servir aos santos, né? Ainda há evidência, mas continue. A palavra para eles é continue. Eu estou convicto de que há evidência. Ele fala, continue. Cada um de vós mostrando diligência, zelo, cuidado, aplicação nesse amor de Deus para com os santos. Amor para com o nome de Deus em função dos santos, no trabalho, no serviço aos santos. Bom, irmãos, se há em nós evidências da obra de Deus, de que estamos na carreira que nos está proposta, devemos continuar mostrando diligentemente em nossas vidas até o fim. É dessa forma que nos deixamos nos levar para o que é perfeito. Amém? Então, concluindo, como nos deixamos nos levar para o que é perfeito, irmãos? Como? Deixamos nos levar
ao que é perfeito pela prática, deixamos-nos levar ao que é perfeito tendo cuidado, né? Há um cair aí muito perigoso, e deixamos-nos levar ao que é perfeito mostrando até o fim diligência, zelo, cuidado, aplicação. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, em nome de seu Filho amado Jesus, Senhor, ensina os seus filhos a deixarem a se levar ao que é perfeito. Ensina a nós a este deixar-nos levar ao que é perfeito. Senhor, pela graça que há em seu nome, ajuda-nos a praticarmos e exercitarmos a sua palavra. Ajuda-nos a termos o devido cuidado e atenção para não cairmos. Ajuda-nos, Senhor, a mostrarmos até o fim uma firme e verdadeira diligência para a plena certeza da esperança. Em amor ao seu nome, em trabalho e serviço aos santos, como diz a tua palavra. Pedimos isso, Senhor, por tua graça e misericórdia em Cristo Jesus, para teu agrado e louvor. Amém.